palavra de Deus é o que há de melhor nesta terra. Amém? É essa palavra que nos sustenta no momento de necessidade, essa palavra que nos orienta sobre quem nós somos, sobre o que nós podemos, sobre tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Bom, o versículo está em João capítulo 11, versículo 41 ao 43. A gente vai dar uma navegadinha aqui pela Bíblia, entendermos algum novo aspecto a respeito de oração. A gente sabe que oração é a forma como nós nos comunicamos com o nosso Pai. Alguém, que eu não lembro quem, disse certa vez que oração é uma autorização que nós damos para Deus para que Ele intervenha em nossas vidas. Porque Deus, Ele é um Deus que respeita, Ele é um Deus que não invade. Então, é necessário que a gente leve as nossas petições, leve os nossos desejos até Deus e se manifeste para Deus, para que Deus se manifeste nas nossas vidas. João capítulo 11, versículo 41 e 43, ao 43, a gente tem uma passagem bastante conhecida a respeito de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus e Lázaro estava morto havia 3 dias. E aqui é a ocasião onde Jesus Cristo vai até Lázaro para ressuscitar Lázaro, com o intuito de tirar Lázaro dali. O interessante é que Jesus Cristo, quando ele soube que Lázaro estava morto, ele em nenhum momento declarou Lázaro morto. Ele falou que Lázaro estava dormindo. Os discípulos não entendiam ali o que Jesus Cristo queria dizer, então Jesus Cristo falou de forma natural para eles, ele está morto. E ao se dirigir até Lázaro, lá no versículo 41, está dizendo o seguinte: tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Pai, graças te dou porque me ouviste. 42, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O 44 fala: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto em um lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. O ponto interessante que a gente pode notar nesse versículo, na verdade, existem vários pontos interessantes, afinal de contas nós estamos vendo Jesus Cristo ressuscitando uma pessoa que estava morta. Então, só aí a história já está 100% sobrenatural. Algo extraordinário está acontecendo. Mas existe algo que a palavra de Deus nos traz aqui a respeito do que Jesus Cristo estava fazendo ali naquele momento. Porque ele olha para Deus e fala: Pai, graças te dou porque me ouviste. E o 42, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Ou seja, Jesus Cristo, ele acaba de declarar que Deus sempre o ouve. E ele nem sequer precisava declarar isso, ele declarou para que aquela multidão cresce que quem estava sendo solicitado, no caso Deus, sempre ouvia aquele que o solicitava, que era Jesus Cristo. Para que aquela multidão cresça que Deus enviou ele. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que o propósito de Jesus Cristo, que nesse momento, era manifestar a glória de Deus, era atestar que aquilo que ele pregava, aquilo que ele fazia era verdade, porque Deus confirmava com sinais e maravilhas aquilo que ele fazia. Então, na nossa vida é dessa mesma forma. A gente é testemunha de Jesus Cristo aqui na terra. A gente anuncia o nome de Jesus Cristo aqui na terra. E quando nós oramos a Deus, Deus ele nos ouve, porque as pessoas precisam crer que Cristo Jesus nos chamou e que Deus nos enviou para fazer esta obra. Então, o aspecto principal aqui, Deus sempre ouvia Jesus Cristo, e Jesus Cristo sempre fazia a vontade de Deus. Então a gente entende que existe uma comunhão aqui, entre Deus e Jesus Cristo. A gente entende que Jesus Cristo entendeu o propósito da vinda dele, e ao entender o propósito da vinda dele, ele percebeu que Deus sempre o ouvia, que Deus sempre o escutava. E quando ele orava, quando ele fazia o que ele precisava fazer, Deus estava com ele, e os sinais e maravilhas se manifestavam porque Deus o ouvia e porque Deus estava com ele.
Mateus capítulo 27, versículo 45. Nara. Falei aqui na tablet mesmo. Diz o seguinte: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Apenas contextualizando esse versículo aqui, Jesus Cristo, ele estava crucificado, ele havia se entregado aos romanos para morrer, e um detalhe ele se entregou, ele não foi em nenhum momento obrigado a fazer aquilo. A gente sabe que na hora que os romanos vieram capturá-lo, Pedro decepou a orelha de um dos romanos, Jesus Cristo mandou ele parar com aquilo e se entregou para que fosse morto. Então, nesse contexto, ele já estava crucificado, e diz o seguinte: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-o embebido de vinagre e colocado-o na ponta do caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Então, nesse momento, Jesus Cristo, ele morreu. Ele estava expirando, morrendo. O ponto interessante está no versículo 46, que fala que por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? É interessante, irmãos, porque quando a gente pega em João capítulo 11, no versículo 41, Jesus Cristo, ele acaba de afirmar: Pai, eu te dou graças porque sempre me ouves. Pai, eu te dou graças porque o Senhor nunca me deixa desamparado. Pai, eu te dou graças porque em todo o tempo que eu precisei de Ti, o Senhor estava aqui do meu lado, e o Senhor me ajudou, e o Senhor me fez vencer, e o Senhor demonstrou o seu poder em glória e em poder, e eu jamais fiquei desamparado. Mas a gente pega o versículo 27, o capítulo 27, versículo 46 de Mateus 27, e a gente vê Jesus Cristo olhando para Deus e falando: Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? E a gente vê aquele Jesus Cristo que tinha acabado de curar Lázaro, aqui nesse momento, parecendo que estava se contradizendo: meu Deus, por que me desamparaste? Meu Deus, por que estou sozinho? Isaías capítulo 53, versículo 4, diz o seguinte: certamente, ou seja, com toda certeza, absolutamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, olhando para aquela cruz e vendo ele falando: Deus meu, por que me desamparaste? Ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. No mundo espiritual, no mundo natural, ele estava sendo transpassado por prego, sendo transpassado por uma lança, mas no mundo espiritual ele estava sendo transpassado por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, naquele momento que Jesus Cristo estava naquela cruz e falou: Deus meu, por que me desamparaste? Essa palavra estava se cumprindo. Aquele que tinha comunhão com Deus, aquele que estava o tempo inteiro com Deus, vivendo com Deus, estava recebendo naquele momento o pecado de toda a humanidade. E ao receber o pecado de toda a humanidade, ele é desamparado, ele é retirado da presença de Deus, ele é destituído da presença de Deus. E naquele momento um sentimento de solidão terrível toma conta de Jesus Cristo, um sentimento de desamparo, um sentimento de desespero, um sentimento de que eu estou sozinho nesse mundo, não há quem me ajude, não há quem venha até mim. Tanto é que lá em Salmo 22, depois, com mais tempo em casa, a gente pode ver ali o salmista narrando do ponto de vista de Jesus Cristo como ele via essa situação ali naquela cruz. E ele fala: cercam-me os poderosos de Bazã, eu olho para um lado, olho para o outro e não vejo socorro. De onde virá o meu socorro?
O interessante é que nesse momento que Jesus Cristo estava tomando sobre si a iniquidade de todos nós, o pecado de todos nós, ele se sentiu exatamente como um homem se sente distante de Deus, exatamente como um homem se sente no mundo, pecador, sem Deus, distante de Deus, separado de Deus, separado da glória, com o sentimento de que se eu orar, Deus não vai me responder, com o sentimento de que se eu clamar, Ele não vai responder, com o sentimento de que se eu falar com Ele, desamparado estou e não tenho a quem recorrer. Mas Jesus Cristo tomou essa dor, Jesus Cristo tomou a iniquidade, Jesus Cristo tomou esse cálice, Jesus Cristo recebeu da parte de Deus o desamparo para que nós pudéssemos, naquele momento, estar recebendo o amparo. Jesus Cristo, naquele momento, Ele estava nos substituindo, Ele estava recebendo sobre si tudo aquilo que era destinado a nós, tudo aquilo que estava sobre o mundo. E quando Ele recebeu o que estava sobre o mundo, nós recebemos o que estava sobre Ele. E o que estava sobre Ele era comunhão, era poder olhar para Deus e falar: Deus, eu sei, porque sei que você sempre me ouve, então eu tenho a quem recorrer, eu tenho a quem buscar, eu tenho a quem seguir, eu tenho a quem me inspirar, eu tenho a quem viver. Que, no final das contas, se a gente olhar naturalmente para o mundo, a gente não tem nem por que viver, né? Beleza, eu vou viver pelos meus filhos, eu vou viver pela minha esposa, mas tudo isso, irmãos, são coisas passageiras. A gente precisa encontrar um propósito eterno pelo que viver. E Deus, Ele é esse propósito eterno por quem nós vivemos, por quem nós nos entregamos, por quem nós acordamos todos os dias na nossa vida, respiramos e falamos: minha vida pertence àquele que me conquistou. Mas voltando aqui para a palavra, naquele momento Cristo estava nos substituindo. Aí em João capítulo 14, versículo 14 ao 15, ele fala assim: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E no 15, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Então, Jesus Cristo, Ele já estava ali instruindo os discípulos de que Ele iria partir, mas que depois que Ele partisse, aquilo que estava nele poderia se manifestar na vida dos discípulos. Então, Ele traz essa instrução dizendo que tudo aquilo que você pede no nome de Jesus, Ele vai fazer. E se você o ama, você guarda os mandamentos dEle. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, fala: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então nós vemos Jesus Cristo lá na cruz, solitário, desamparado, abandonado, mas Jesus Cristo, Ele traz uma mensagem aqui para os discípulos, falando para eles irem anunciar o Evangelho, e que todo aquele que receber será salvo, e que Ele jamais, nunca, em hipótese alguma, nos abandonará, jamais nos deixará desamparado, porque Ele sabe qual é o sentimento de desamparo. Ele sabe o que é ser humano, Ele sabe o que é sentir dores, Ele sabe o que é ter tentação. Então, Ele, no sentido mais como eu posso dizer, fundamental, visceral de apatia, né, que é se colocar no lugar do outro, Deus fez. Deus, Ele se colocou no nosso lugar, assumiu a nossa forma, teve os nossos sentimentos, viveu em comunhão com Deus e experimentou o que era estar afastado de Deus. E ao experimentar o que era estar afastado de Deus, recebendo tudo aquilo que nós já tínhamos recebido de Satanás, Ele se torna agora o nosso substituto perfeito, que naquela cruz se entregou, que naquela cruz se fez pecado para que nós viéssemos ser feitos justiça de Deus, e ao ser feito justiça de Deus, nós temos pleno acesso àquele que é eterno, àquele que é onisciente, àquele que é onipotente, àquele que jamais vai nos desamparar. A palavra de Deus diz lá em Salmo que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque a tua vara e o teu cajado me consola, porque a tua vara e o teu cajado me sustenta. Ou seja, não existe hipótese humana para estar separado de Deus. Tanto é que Paulo, entendendo muito bem isso, ele fala: o que nos separará do amor de Deus? Será chuva? Será sol? Estou inventando aqui, mas acho que eu esqueci a referência. Mas ele fala, irmãos, creiam no irmão de que está pregando aqui nesta noite. Ele fala: o que nos separará do amor de Deus? Será tribulação, perseguição,
E no final ele fala, nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Amém? Então, ele foi desamparado para que nós fôssemos amparados. Ele foi separado de Deus para que nós fôssemos ligados a Deus eternamente. O interessante disso tudo é que muitas vezes a gente não ora, a gente não busca a Deus, pelo simples fato da gente não ter o hábito de orar e de buscar a Deus. Meio que a gente fica com aquela resistência assim, vou estar sendo hipócrita se eu orar agora, porque eu nem oro em situação nenhuma, só porque está tendo um problema aqui, eu vou orar. Sabe, irmãos, quando nós oramos, quando nós recebemos uma comunhão com Deus, nós oramos e nós recebemos essa comunhão com Deus, não é porque a gente é bonito, não é porque a gente faz tudo certinho, mas é porque Jesus Cristo naquela cruz, ele estava de fato desamparado. E o desamparo de Jesus Cristo se tornou um amparo para nós. E isso é independente de situação, é independente se está chovendo ou se está fazendo sol, é independente se a gente está com raiva de um ou com raiva de outro, porque a oração é um momento onde a gente vai conversar com Deus, e se tiver algo no nosso coração que porventura esteja atrapalhando a nossa comunhão, o Espírito Santo vai nos sinalizar. Então é no momento de oração que a comunhão é criada. É no momento de oração que a comunhão é gerada, é no momento de oração que a gente compreende da parte de Deus aquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que vai servir como um livramento para nós, aquilo que vai servir como uma instrução para nós. Então é nesse momento importante da vida do cristão que ele recebe ali instruções específicas para a vida dele. E a gente não pode ter esse tipo de receio de, eu não posso orar aqui agora porque eu não oro, se eu começar a orar aqui agora, Deus vai olhar para mim e falar, o que foi que você está orando aí? Então, irmãos, Deus, Ele é bom, sabe, às vezes a gente não tem noção, a nossa mente humana, que é baseada em recompensas, em fazer o bem para o outro, quando o outro nos faz bem, sabe, nesse tipo de relacionamento, ela não consegue compreender o que é uma figura de um Deus que se tornou homem e que foi crucificado, que morreu. Irmãos, olha só, Deus ele não precisava de fazer nada disso, porque Ele é Deus, Ele é pleno em si mesmo. Mas mesmo assim, Ele decidiu vir à terra e se submeter. Ele deixou que aqueles que Ele criou pregassem um prego nas mãos dEle, chicoteassem Ele, esbofeteassem Ele, cuspissem nele. Ele deixou por amor aqueles que Ele criou. Sabe, irmãos, eu tenho certeza que nenhum de nós fez com Jesus Cristo pior do que um soldado romano fez com ele naquela cruz. Eu tenho certeza. E Jesus Cristo, ele olhou para aqueles soldados e falou, Deus meu, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, esse é o sentimento de Deus a nosso respeito. Sabe, a gente não é pior do que os soldados romanos. No sentido natural, falando, claro, a gente é igual a eles. Mas no sentido de ações, daquilo que nós fazemos, nós não somos piores do que eles. E mesmo assim, Jesus Cristo intercedeu a Deus pela salvação daqueles soldados que estavam chicoteando ele. Então, a dimensão do amor de Deus é algo que, do ponto de vista humano, é incompreensível. Tanto é que ele falou, vou enviar o Consolador, vou enviar o Espírito Santo para que vocês, com um Espírito Santo dentro de vocês, vocês consigam pelo menos ter ali um vislumbre, uma pequena noção da dimensão que é esse amor. E o Espírito Santo, ele habita em nós, e o Espírito Santo, ele testemunha dentro de nós a respeito desse amor, ele testemunha dentro de nós a respeito da grandeza de Deus, para que a gente consiga vencer o mundo, porque o mundo, ele gera oposições contra nós, o mundo, ele gera ansiedades contra nós. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo, ele estava preso, e escrevendo a carta aos Filipenses, ele fala o seguinte, sabe, irmãos, imagina só, você está preso, condenado a ser decapitado, e tu escreve uma carta dizendo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Irmãos, se eu soubesse que amanhã eu ia ser decapitado, se eu tivesse cabelo, eu arrancava todos, eu ficava careca. E Paulo, ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma aqui, numa carta. E ele fala, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Ou seja, tudo aquilo que está no coração de vocês, que está porventura gerando algum tipo de angústia, leve isso até Deus. Faça com que Deus seja conhecedor dessa angústia. E ele fala, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, Deus, ele criou a gente para que a nossa alegria seja completa. Sabe?
Às vezes o diabo, ele traz pensamentos, ele traz circunstâncias, e esses pensamentos e essas circunstâncias são nada mais, nada menos para que a nossa alegria não seja completa, para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, não seja estabelecida nas nossas vidas. Mas Paulo, ele fala aqui em Filipenses: entregue a Deus a sua ansiedade, entregue a Deus aquilo que está pesando os seus ombros, entregue a Deus aquilo que, naturalmente falando, você não consegue carregar. E sabe, todo homem, toda mulher, naturalmente falando, eles têm cargas emocionais, cargas de trabalho, que não conseguem carregar, que se a pessoa for parar e ficar meditando no problema, ela simplesmente enlouquece, ela adoece, gera depressão, gera ansiedade, gera angústia. Mas Deus, ele fala, não fica com isso para você. Sabe, você tem um ajudador. Eu fui desamparado numa cruz para que você fosse amparado aqui nesse momento. E Deus, ele é o Deus que vai trazer amparo para os nossos corações, que vai manifestar a paz dele, que excede todo o entendimento e que guarda o nosso coração. Sabe, irmãos, a palavra de Deus fala que aquilo que você deve guardar, sobretudo, guarde o seu coração, porque do coração procede tudo. E o coração que ele está falando aqui não é o coração físico, claro, a gente tem que guardar ele também, porque a gente só tem um, se a gente comer muita gordura a gente vai estragar ele, mas o coração que ele está falando é a nossa mente, é os nossos sentimentos, aquilo que nós somos. A gente precisa guardar isso, a gente precisa estar bem diante de Deus, a gente precisa estar bem com os nossos próximos, a gente precisa estar, sabe, numa posição que Cristo conquistou para a gente de fato. E eu já até acabei a ministração, e aquilo que a gente tem que porventura esteja como carga, sabe, hoje eu convido você a ter um relacionamento com Deus íntimo, hoje mesmo aqui durante o culto, aproveitar a unção coletiva, aproveitar a manifestação do Espírito Santo e entregar essa carga para Deus, sabe, se livrar disso. Se você entrou aqui assim, sabe, com aquele peso nas costas, que você saia com a cabeça erguida dessa igreja hoje. Amém. Olá, que bom que você permaneceu até o final conosco. E eu tenho certeza que você recebeu uma excelente palavra. Eu gostaria de apresentar a você um presente da parte do Pai, porque Ele tem muito mais para nos oferecer. E se você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu gostaria que você repetisse comigo essa oração. Jesus, eu reconheço o Senhor como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que você morreu naquela cruz por mim e me livrou de todos os meus pecados. E eu entrego a minha vida, de fato e de verdade, ao Senhor. Amém? E se você fez essa oração comigo e está até esse momento conosco, eu gostaria que você preenchesse esse link que está aqui abaixo. E nós entraremos em contato com você. Amém? Siga na prática desta palavra.